Oi. Peraí, deixa eu sair da outra. E aí, Ricardo? Será que vai? Doutor, isso, doutor. Estamos online no YouTube. Opa. Estamos online no YouTube? Isso. Tô dando Vamos começar? Aguenta só um pouquinho, Renato. Eu tô dando um atualizar aqui para ver se eu vejo, mas o pessoal não tá. Para mim não tá transmitindo aqui no YouTube ainda, não, tá? Oi, doutor, deixa eu ver. Eu vou mandar aqui um link pro doutor. Aqui, ó, eu vou mandar esse. Ele criou um novo link, doutor. Mandei ali no Zoom pro doutor. Ah, tá. Então acho que eu preciso avisar. Eu vou mandar no chat pro pessoal lá, só para ele avisar, né? Pessoal, Isso. eis aqui o link atualizado. Cadê? Cadê, Ricardo? Vocês lá. Vamos ver. Vamos ver se vai. Cadê, Ricardo? Você mandou para mim? Então acho que eu preciso avisar. Me achei. Agora deu certo. Só que acho que a gente vai ter que esperar o pessoal entrar um pouquinho, Renato, porque todos eles estavam no outro link. Cadê o link, gente? Ele mandou no chat aqui do Zoom, Renata. Tá. Tô mandando aqui. Gente, para mim não veio. Acabei de mandar, doutora. Bora lá, vamos começar? Sim, doutora. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. No chat, o pessoal lá, para avisar, né? Pessoal. Isso. Ó, o Ricardo mandou também ali o novo link. Porque acho que a gente tem que esperar um pouquinho só para o pessoal entrar nesse link novo, né? E para informar para o pessoal que está naquela outra página do YouTube. Gente, nós estamos aparecendo. Boa noite. Silvio, vamos começar? Depois da nossa... Ó. E para informar para o pessoal que está naquela outra página do YouTube. Silvio, nós estamos no ar. Então vamos. Boa noite, gente. Desculpe o contratempo da informática, mas estamos aqui desde as 7, tivemos que mudar o link. Vamos esperar só um minutinho, vamos começar com uma conversa informal aqui com o Silvio, até o pessoal migrar de uma sala para outra, fazer a portabilidade, né, Silvio? Exatamente. De uma sala para outra. Um dos direitos prazer. atuais. Sabe o que eu estava lembrando, Silvio? Você se formou na mesma faculdade que eu, mas claro que você é mais velho, né? Pois é. Lá na muito mais velho. Você é daquele tempo da Faculdade de Direito Curitiba, lá do centro. Exatamente. Maçuco ali na Winner. Exatamente. Era bom, né? Era uma delícia. Eu entrei na faculdade em 99, né? Vestibular em 98, entrei em 99. E formei em 2003, né? Consegui fechar o ciclo ali. E acho que a minha foi a penúltima turma a se formar no campus antigo. E aí acho que teve mais uma e depois as turmas já foram para o novo campus. Pois é, eu mudei no meio, né? Eu formei em 2005 e concluí na faculdade nova, mas era muito estranho.
E eu não sei se é que vocês não chegou aí na faculdade nova, né? Como aluno, não. Como aluno, não. É muito estranho. Quando você foi dar aula lá, na faculdade que, teoricamente, que você se formou, você dá aula lá num prédio estranho, sem aquele sentimento daquela faculdade raiz que a gente tinha, só quem estudou lá no centro que diferente. sabe o valor que tinha. É diferente. Assim, é diferente, né? Óbvio, o local diz muito, ainda mais onde era a Faculdade de Direito Curitiba, né? Mas quase um centro histórico, mas enfim, um centro muito referencial da cidade. E era só o curso de Direito, né? Então, a proximidade entre as pessoas, entre os alunos, era muito maior, as pessoas se conheciam mais, os vínculos eram, acredito eu, mais intensos, né? Tanto que, assim, ano passado, a minha turma comemorou 15 anos de formado, né? Na festa de 15 anos, de 110 formados, foram 86. Legal! Porque realmente, assim, era um negócio impressionante. Era diferenciado, né? E o próprio grupo dos meus amigos da época, que eram, enfim, o pessoal da Atlética, né? Que lá eu fui presidente. Os borrachos! Eu fui presidente da Associação Atlética em 2002, e os nossos encontros, a gente faz um encontro uma vez por ano, assim, de 15 pessoas para mais, já chegou a dar 30. Que legal! Então, será assim, que não rolam jogos jurídicos sênior? Olha... Vocês podiam se reunir e fazer um jogo jurídico sênior. Olha, eu acho que o nível de confusão aí, de contusão e de confusão, talvez pensasse aí algumas atuações, mas, enfim, era lembranças, né? Muito boas. E, assim, eu mantenho um vínculo de amizade também muito com os professores da época. Apesar de eu não ter sido um dos alunos referenciais, né? Fui me dar conta da importância do direito depois que saí da faculdade, né? O que me deu um trabalho dobrado. Mas vários professores da época, e vários funcionários da época também, eu tenho contato até hoje, assim, né? Então, eu acho que é uma faculdade que deixou lembranças, óbvio. Toda vez que a gente passa muito tempo, a gente acha que o nosso tempo era o melhor, né? Eu acho que o nosso tempo era muito bom, né? E eu acho que o pessoal de hoje também aproveita da sua forma, da sua maneira. O importante é aproveitar. Não tenho dúvida de que a melhor época do ano, a melhor época da vida é a época da faculdade. Então, cada um aproveita a sua época do seu jeito, né? Mas foi para mim maravilhoso. Foi um período, né? Eu estava lembrando esses dias. Silvio, agora nós temos já um público que já migrou. Legal. Vamos começar? Vamos sim. Eu vou só agradecer aqui alguns amigos que já estão, todo o pessoal da Comissão de Direito à Saúde, a Ricardo, Patrícia, Natasha, Melissa, Fernando, Karen, professora Fernanda Scheffer, que está aqui também mandando mensagem, gabarito, né? Doutor Tércio, doutora Milena, e outros amigos aqui, depois eu vou nominando. Bom, Silvio, é um prazer ter você aqui. A gente vai começar um ciclo de palestras, né, sobre direito à saúde. A ideia inicial era fazer essas reuniões lá na UAB. Antes disso tudo, a gente já tinha feito um cronograma, mas a gente conseguiu adaptar nesse novo formato. Uhum. E eu acho que é muito importante, você foi escolhido para ser o primeiro, porque algumas pessoas podem não saber, mas você foi o primeiro presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. Então, acho que mais do que justo você ser nosso primeiro convidado nesse ciclo. Obrigada por aceitar o convite e eu tenho certeza que a sua palestra hoje vai ser muito interessante. O tema, eu deixei para você escolher, foi a Covid no dia a dia e a saúde suplementar. Eu vou apresentar teu breve currículo, mais do que, né, conhecido. Mas Silvio Guide foi presidente da nossa comissão de 2010 a 2012, é sócio do VGP em São Paulo, doutorando e mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, autor de diversos livros e o principal, que eu acho que é o mais relevante e orgulho para a gente aqui do Paraná, não tanto para quem advoga do meu lado, mas me orgulha, foi o trabalho
eleito pelo STJ como bibliografia para o tema referência em planos de saúde. Depois, se você quiser comentar um pouquinho o que mudou no entendimento da turma e o impacto que isso tem. Silvio, obrigada e vamos começar. Eu peço a todos, quem quiser mandar perguntas, pode mandar aqui pelo chat do YouTube, tá? A gente vai organizar e ao final o Silvio vai responder. Tá joia? Silvio, brigadão. Vamos lá. Obrigado, Renata, pelo convite, né? Agradeço à comissão e à OAB, na sua pessoa, no seu nome. Eu, enfim, realmente fui presidente da primeira comissão e lá vi o quão o trabalho coletivo é relevante, né? Para eventos como esse e para a própria utilidade de um trabalho elaborado por uma comissão, né? Ele só é útil para a classe de advogados ou para a sociedade, né? A qual a seccional está envolvida, está circunscrita, se a gente tiver esse engajamento, essa dedicação. E assim, eu fico muito feliz em ver não só que aquele trabalho lá em 2010, né, eu fui presidente da comissão entre 2010 e 2012, ele se perpetuou, como também ele evoluiu, ele floresceu, ele se tornou assim muito mais amplo do que aquilo que a gente projetou na época, porque, óbvio, também era um trabalho de começo, né? Então, depois de mim veio o Martim, fez um belo trabalho, depois o Martim, a Cláudia, agora você. E é muito bonito ver esse engajamento, essa mudança do perfil também dos presidentes, mantendo o que eu consigo acompanhar de longe, a heterogeneidade da comissão, né? Para que a gente tenha um debate relevante, um debate democrático. A gente precisa realmente ter pessoas que vivem experiências técnicas ou acadêmicas nos mais diversos pontos, né, da atuação da saúde, prestacional, de estudos e assim por diante. Então, eu acho que se a comissão está onde está hoje, né, e já está muito grande, e já está muito longe, né, assim está por esse esforço contínuo, e hoje o bastão está na tua mão, e eu tenho acompanhado, mesmo aqui de longe, aqui de São Paulo, o trabalho bacana, intenso, né, de muita energia e de muita abnegação por parte de vocês, e isso, óbvio, me orgulha e me estima. Eu, já há algum tempo, 8 anos, né, que eu acabei não mais atuando na OAB. A gente também precisa buscar outros caminhos também, né, nessa vida. Eu saí da OAB com muita bagagem, isso me ajudou muito nesse caminho profissional e acadêmico que eu acabei desenvolvendo. E tenho saudade, viu? Tenho saudade, né? Mas, enfim, a vida acadêmica também nos consome, e são projetos, e também tem as suas comissões e assim por diante. É muito bacana, mas eu tenho uma memória com muito carinho, eu guardo essa experiência aí da criação e desses primeiros 3 anos aí da comissão de 2010 a 2012. Né? Então, eu não vou nem falar para você que eu desejo sorte e uma boa gestão, porque isso já está acontecendo. O que eu posso desejar é que o trabalho de vocês siga com esse norte, com essa energia, para que ele, né, continue alcançando esses objetivos da comissão, que é, sem dúvida, uma comissão temática. E aqui um depoimento objetivo, né? Eu, enfim, conheço vários estados, e a relação entre comissões de direito de saúde, tribunal e demais atores da saúde Brasil afora, e em poucos lugares eu vejo uma interação tão intensa e republicana, né? Muito óbvio por conta do comitê, né, do Fórum Executivo da Saúde, mas eu também vejo os advogados tendo uma boa interlocução com o tribunal. A gente tem desembargadores que se dedicam para além daquilo que tradicionalmente deveriam ou poderiam fazer, para fazer com que esse debate nunca pare, né? E a saúde, ela mostra, entrando no nosso tema, né, Renata, ela mostra um pouco do cuidado que a gente tem que ter na advocacia
que ele é basicamente o seguinte: olha, este tema tem esse endereçamento porque o STJ decidiu assim, ou o STF decidiu assim. Nada mais recente da perspectiva didática para os advogados entenderem que a posição dos tribunais, ainda que superiores, e ainda que sedimentada e consolidada, não possa mudar. Né? E que bom que mude, ou que bom que tenha a perspectiva de mudar, porque se a nossa sociedade evolui, né, nós trabalharmos com uma base jurisprudencial que foi fixada em 2001, com as premissas da época, muito provavelmente a gente vai estar longe daquilo que a justiça pode entregar para a sociedade em 2020. Né? Então, essa dinâmica, eu acho que ela é muito, muito relevante para o direito e para a função que o direito tem perante a sociedade. Óbvio que isso significa que os advogados que se limitam a citar precedentes correm o risco de não entender a razão pela qual aquele precedente foi construído, né? Os elementos históricos que se fixaram nessa construção, e ele não consegue, como eu gosto de falar, passar da página 3, ou seja, construir um raciocínio para entender aquele precedente e garantir, né, na pretensão dele, que aquele precedente prevaleça. Ou conseguir construir um raciocínio dizendo que o caso concreto justifica a não aplicação do precedente. Né? Esse é o grande trabalho dos advogados na área da saúde, em especial do que a gente está falando aqui da saúde suplementar, né? Até para que a gente não seja substituído, e já estamos, em alguma medida, sendo substituídos por robôs, e eu acho muito legítimo isso. Né? Porque para pegar o resumo fático, né, colocar o direito aplicável e os precedentes mais atuais, né, qualquer bot hoje em dia pode fazer isso. Né? Agora, o trabalho artesanal, né, o trabalho de reflexão, né, de convencimento, esse é um trabalho que eu tenho a convicção que os robôs nunca tomarão. Né? Bem, Renata, agora são 19h28, tá? Vamos ver se eu consigo, eu tenho sempre um grande problema com o tempo, né? Vamos ver se eu consigo matar o nosso assunto até 8 horas, né? Para que a gente tenha ali depois o tempo que for necessário, né? Eu não tenho nenhum compromisso daqui para frente, posso ficar aqui até a hora que for, mas que a gente tem então o tempo necessário para conversar com o nosso público, muita gente querida, muitos alunos, muitos amigos, muita gente que eu aprendi muito, tá aqui conversando conosco, ainda que nesse momento silenciados aí pela tecnologia, né? Mas eu sei que isso tudo vai passar. E a gente está falando disso tudo, que é, enfim, a pandemia, e uma ideia da gente entender como o setor da saúde suplementar está lidando e está sendo influenciado, né, ou modificado nesse período atual, que é um período de pandemia, né? E o que a gente pode projetar para o futuro. Uma coisa certa é que não houve, na história recente, um evento de proporções tão significativas a ponto de mudar várias formas da sociedade se relacionar, extinguindo algumas, criando outras e alterando uma série delas. Né? E a relação prestacional de saúde está sendo drasticamente alterada. Né? E óbvio que nesse ambiente, a saúde suplementar, que é uma dessas formas no país, também sofre grande alteração. Minha ideia de conversa aqui é, óbvio, mostrar para a nossa conversa, para o nosso público, um pouco do que é a minha perspectiva sobre a saúde suplementar dentro da sociedade, dentro do regime jurídico brasileiro. Né? Falar, então, né, assim, como ela foi concebida, como ela vinha se comportando e qual era a visão dos vários atores sobre ela, o que o momento atual, né, a fez se modificar, né? E para finalizar um pouco do que eu imagino do futuro. Vou falar do que eu gostaria que acontecesse no futuro e do que eu imagino que vai acontecer. Né? E então eu começo falando e me referindo sobre esse artigo, né?
que depois a gente pode colocar o nome do artigo, é um artigo que não é disponível na internet, ele saiu numa revista, da revista Fórum, né, a Revista Pública de Direito da Economia, e é difícil imaginar, me colocar na cabeça do STJ para saber qual foi a razão pela qual ele entendeu que esse artigo deveria ser uma referência nos estudos aí dos ministros e de seus assessores na produção aí de votos no âmbito do STJ, né? Mas eu diria que se tem algo que ele é diferente, né? Ele é sob alguma perspectiva inovador, porque eu não faço uma defesa nem dos beneficiários do plano de saúde, e também não faço uma defesa das operadoras do plano de saúde, eu faço uma defesa do sistema público de saúde e mostro como o sistema suplementar de saúde pode servir como uma ferramenta fundamental, né, para o melhor desempenho do sistema de saúde do Brasil, significando isso que teremos em maior nível o atendimento ao direito fundamental à saúde, né? Que seguirá, óbvio, sendo prestado e sendo garantido e executado pelo Estado, mas se valendo de uma ferramenta fundamental, que é a saúde suplementar. Então, assim, em vários países, nós temos um sistema de saúde muito bem definido, né? Tem aquela divisão fundamental entre o que se chama de sistema bismarckiano, que é um sistema funcionando por meio de caixas de assistência, hoje, né, criado na Alemanha e ainda hoje lá existente. É um sistema onde o governo ele impõe que a sociedade se organize, né, para a prestação de serviços de saúde, mas o governo ele atua basicamente como um regulador, né? Um regulamentador mais do que um regulador, né? Ele cria normas e impõe o seu cumprimento. A gente tem um modelo, então neste modelo, um modelo em que a saúde ela é privada, tá? Mas ela sofre uma influência governamental muito grande na sua forma de prestação. A gente tem o nosso modelo do SUS, que é baseado no modelo do NHS, no modelo britânico, que se chama beneficiário, né? Que é um modelo de prestação pública, né? Onde o prestador pode até não ser público, como acontece na Inglaterra e acontece aqui no Brasil, mas a prestação é de titularidade do poder público, né? E a gente tem modelos privados, como é o modelo americano, né? Onde o governo pouco faz, né? A história do Obamacare, né? Que obviamente tinha uma preocupação da saúde sob a perspectiva de saúde coletiva, ele precisou se encaixar às características culturais americanas, e o que a gente tem lá também é uma imposição de contratação de serviços privados, né? A saúde pública, se é que a gente pode chamar de saúde pública americana, nada mais é do que a prestação de serviços gratuitos para a população entendida como vulnerável ou necessitada, né? Em resumo, idosos e pessoas com baixa renda, né? Ou nenhuma renda. E esses modelos, na sua grande maioria, eles são muito estanques nesses países, né? Ou é público ou é privado. E no Brasil a gente tem um modelo diferente. Apesar de nós termos um modelo inspirado no NHS, inspirado no modelo britânico, né, a saúde suplementar ou a saúde privada, se quiserem usar essa analogia, eu vejo ali alguma diferenciação, mas não vamos entrar nesse tema, ela talvez até não tenha nascido no Brasil como uma alternativa, quase que um capricho, voltado à população de alta renda. A saúde suplementar, ela nasce, então, como, olha, quem não está satisfeito, e já na época havia o número de insatisfação com a saúde pública era muito grande, pode, então, aqui contratar serviços privados, isso muito antes da Lei 9656 de 98. Né?
Mas essa prestação privada, ela começa a ganhar um espaço muito grande na nossa sociedade e ela vira uma das bases, um dos pés do sistema de saúde brasileiro. E o que eu quero dizer com isso é, basicamente, uma constatação fática. Nós temos hoje entre 25% e 30% da população, esse número oscila, mas vamos ficar com 25%, um quarto da população consumindo serviços de saúde pela forma suplementar. Todos nós conhecemos os pontos positivos e negativos da saúde pública, né? E um dos pontos negativos, é a sua saturação, a sua incapacidade de atender a promessa constitucional em questões, às vezes, muito mínimas, né? Como equipamentos básicos, seja de segurança do profissional, como a gente está vendo hoje em dia em algumas situações, seja para a prestação de serviço, falta de luva, falta de seringas, né? Falta de medicamentos e assim por diante. Nessa característica, se nós eliminássemos, né, por alguma razão, os serviços suplementares privados de saúde, a consequência disso seria uma só. Assim, a palavra que está na moda, né, um colapso, né, do serviço público de saúde. Né? Ele hoje já não aguenta, esquecendo a questão da pandemia, ele não aguenta no dia a dia. Né? E ele, enfim, basicamente seria incapaz de atender minimamente às necessidades da população, de cada um dos seus indivíduos. Então, a saúde privada no Brasil, ela não é uma alternativa, né? Ela é uma das bases para que a saúde pública possa sobreviver e tentar melhorar o seu desempenho. Foi a partir desse raciocínio que eu desenvolvi esse artigo para dizer o seguinte: se este é o status real da saúde suplementar, e se esse status real ele é espelhado na Constituição, para quem sabe e para quem não sabe, lá no artigo 197 da Constituição, a gente vai ter a saúde, seja ela pública ou privada, a saúde compreendida como um serviço ou uma área, um setor de relevância pública. Né? E, óbvio, faz muito sentido, porque se alguém comete uma grande atrapalhada na prestação de serviços de saúde, ele não vai só, ou pode não só afetar o seu cliente, o seu paciente, ele pode afetar a sociedade local, em nível estadual, em algumas situações até em nível nacional, né? Pensando na dimensão geográfica, e causando assim, dano que não vai ter reparação. Né? Imagine, por exemplo, um lote de medicamentos que foi produzido de forma equivocada, não cura, e além de não curar aquela doença, ainda intoxica a população que faz uso daquele medicamento. Você teria um problema em escala global não, em escala nacional. Né? Então, por essa perspectiva do perigo, ela é de relevância pública, mas também ela é de relevância pública sob a perspectiva positiva. Bons serviços de saúde bem prestados, né, colaboram para o bem-estar da sociedade, colaboram para a nossa paz social, colaboram para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, né, com níveis maiores de atingimento da busca pela dignidade humana. Né? Então, se eu tenho uma atividade da saúde suplementar nesta perspectiva, como de relevância pública, o governo também não pode ficar parado. Né? Então, faticamente, a saúde suplementar é fundamental, né, para o bom desempenhar da função pública de prestação de serviços de saúde. Ela desonera o prestador público. Né? Juridicamente também, a gente já entendeu logo na leitura de um artigo da Constituição essa relevância, essa pertinência. Né? Então, quando a gente vai olhar para a forma como o governo vai interagir com essa saúde privada, e é isso que eu escrevo no meu artigo, em resumo, é uma forma que fomente, que estimule os prestadores de serviços de saúde a desempenharem essa atividade da melhor forma possível, né, para que a gente tenha esse atingimento. Né?
E como se dá o atingimento no final das contas, né? O que eu quero dizer com isso, faticamente? Eu quero dizer o seguinte: quanto mais vidas, né, quanto mais pessoas nós tivermos na saúde suplementar, ainda que se entenda ela como restritiva em alguns aspectos prestacionais, ainda que se entenda ela como fora dos níveis de excelência, mas, né, pela média, muito acima dos níveis praticados no SUS, cada vida que eu tiver desse lado, eu consigo preservar, né, a receita pública para atender aquelas necessidades, sejam dos indivíduos mais vulneráveis, que não têm um centavo para honrar qualquer custo com a sua saúde, sejam aquelas demandas que são excessivamente caras, né? E que, se eu fosse colocar dentro de um pacote de saúde suplementar, por exemplo, o risco de uma doença rara, né? O risco de uma doença que exige uma medicação de alto nível, muito cara e durante muito tempo, eu tornaria o preço desse serviço inviável. Óbvio que quando eu falo isso para vocês, eu falo em tese, porque, né, não ignoro, muito pelo contrário, um número representativo de decisões judiciais obrigando operadores de plano de saúde à cobertura de doenças raras, à cobertura de doenças de altíssimo custo, né? Pouco importando o conteúdo do contrato e o conteúdo da regulação. Fazendo esse parênteses, pensando ainda na lógica da regulação, ou seja, na lógica do fomento para que esse setor se desenvolva, a gente precisa de uma atuação governamental, né, que vá além de uma regulamentação, ou seja, da criação de normas que vão dizer o que uma operadora pode ou não pode fazer. A gente precisa de um setor, ou de uma agência como é a ANS, mas, para além da sua existência, a gente precisa que ela formule políticas públicas, né, ações públicas, que, por exemplo, atraem investimento do setor privado, né, que atraia prestadores de serviço para além, né, daqueles já existentes, para que a gente possa ter, por exemplo, mais concorrência. E aí é difícil a gente pensar, né, por mais que cada um de nós possa ter as suas críticas com maior ou menor intensidade às operadoras de plano de saúde, há aqueles que dizem o seguinte, que ali, né, se tem um resultado financeiro bastante significativo, né? E eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, porque o volume financeiro da saúde é sempre muito alto, né? Então, qualquer percentual desse volume, ele vai ser sempre muito representativo. Mas, assim, se a gente parar para pensar, então, quanto de nós, se tivesse um volume financeiro, né, para fazer uma aposta, para investir num novo negócio, né, quanto de nós investiríamos no negócio da saúde, em especial na abertura de uma operadora de plano de saúde? E acho que poucos de nós, exatamente porque a gente sabe o risco que se tem ao realizar uma empreitada como essa, né? Óbvio, existem pessoas habilitadas, qualificadas para fazer esse tipo de gestão, mas ainda assim há sempre uma dúvida, e o dono do dinheiro sempre vai pensar isso, né? Eu quero estar nesta operação que pode me dar um resultado, ou eu vou deixar o meu dinheiro no banco lá rendendo, né? E a função do governo, na perspectiva da saúde suplementar, é convencer esse investidor a colocar o dinheiro dele na saúde, né? Porque aí, né, com mais um ator, com mais dinheiro, a gente pode tentar, de alguma maneira, ter mais prestações privadas. Volto a dizer, para que a gente desonere o serviço público daquela prestação que ele poderia não estar fazendo. E, ao não estar fazendo esta prestação, né, ele estaria atendendo alguém realmente com muita necessidade. Tá? Eu já vou entrar mais... Esse discurso é um discurso muito econômico, né, ou talvez assim, muito mercadológico, e óbvio que a gente não pode esquecer o que está por trás disso. Mas a gente também não pode esquecer que toda necessidade do ser humano, ela tem um correspondente valor financeiro. Então, a gente sempre vai precisar encontrar um mecanismo, uma forma de atender essa necessidade. Esse é o meu pensamento da função da saúde suplementar dentro do nosso sistema de saúde. É ser uma válvula que drena
né, vidas para serem atendidas lá, né, vidas mais bem abastadas, pessoas com mais condições financeiras, para que a gente possa deixar a população mais necessitada, a população mais miserável, com receita suficiente para ser atendida pelo SUS. A gente não pode esquecer que, tradicionalmente, essa população mais vulnerável é uma população menos informada, é uma população menos ciente dos seus direitos, né? E às vezes, essa ausência de consciência é tão grande que ela não sabe que ela tem o direito à saúde, né? Ela não sabe que ela pode exigir algumas coisas do Estado. Enquanto esta outra pessoa que ela está no limite ali, a depender do momento econômico, ela conseguiria ter um plano de saúde. Se o Estado escorrega um tiquinho para o lado, ela tem condição, ela tem conhecimento, conhece um advogado para buscar uma determinação para que o Estado preste aquele serviço, mesmo ele não querendo, mas ele deve, né? Então, a gente sempre precisa pensar nisso também. A vulnerabilidade, ela não é só uma vulnerabilidade financeira, né? Ela é um pacote muito perverso, né? Então, os esforços, né? Quem já ouviu falar no princípio da solidariedade, ele tem a ver com esse raciocínio todo. Quem tem mais condição financeira, né? Em alguma medida, o Estado impõe certos sacrifícios para que a gente possa atender quem tem menos condições financeiras. Aliás, é a lógica tributária, né? A redistribuição de riquezas. Então, assim, para vocês entenderem, essa é, para mim, né? Alguém pode pensar de forma diferente, a gente sempre tem que respeitar isso, mas essa é, para mim, a função da saúde suplementar. Tá? E, óbvio que há distorções, seja porque certos atores da saúde suplementar não desempenham bem as suas funções, né? Seja porque há uma corrupção no setor, né? Alguns números chegam a falar em 33%, ou seja, 1/3 do orçamento da saúde é desviado pela lógica da corrupção ou por atos de corrupção, né? E seja também porque, e eu entendo isso em menor medida, mas acontece, a gente tem abusos por parte dos consumidores, acho isso raro, tá? Mas a gente também tem um pensamento hoje jurisprudencial que distorce um pouco essa lógica. E, no final das contas, essa lógica ela não é distorcida, ela vira a nova realidade, né? A nova realidade não é como a Lei 9656 pensou, a prestação de serviços suplementares, a nova realidade não é como a ANS regulamentou ou regulou a prestação de serviços suplementares, a nova realidade é como o judiciário interpreta essas normas. Óbvio que a gente vai ter uma distorção, o que a gente poderia chamar de custos de transação, custos financeiros, enfim, valores adicionais nessa prestação que vão precisar ser alocados em razão da ocorrência dessa distorção. E a gente não pode se enganar, né? Se a operadora é condenada a cobrir um procedimento que ela não havia previsto ou não havia contratado, e ela não vai poder cobrar isso do consumidor ou do beneficiário que litigou contra ela, né? Mas ela vai ter que alocar esse custo em algum lugar, né? E não é só por vontade dela, não. É por obrigação regulatória imposta pela ANS. Ela tem que ter no seu caixa uma previsão de gastos, né? Ela tem que ter o orçamento para cobrir todos esses gastos. E alguns de vocês sabem, outros não. Esse orçamento ele precisa estar assegurado. Significa o seguinte: se eu vou gastar 100 milhões no ano com a minha operação de plano de saúde, além dos 100 milhões que eu preciso ter, que eu vou arrecadar nessa operação, eu preciso ter esse valor de uma forma direta ou indireta, ou seja, em espécie ou em bens, igualmente garantir essa operação. Então, para eu operar 100, eu preciso ter 200. Essa é a lógica securitária, digamos assim, da parcela da característica das relações de plano de saúde, que é a característica de um contrato de seguro. Bem, meu Deus, eu falei 20 minutos já. Vamos lá. Em 2013, ou até 2013, o setor da saúde suplementar nadava muito bem, nadava de acordo com o crescimento do país. O que significava isso? A cada ano, crescia em 4 milhões o número de beneficiários de plano de saúde no Brasil.
Isso é um número muito significativo. Em 2003, nós chegamos a ter 50 milhões de beneficiários. Né? Com a crise, esse número caiu drasticamente. Né? Nós perdemos de 6 a 7 milhões, além de não crescermos mais 4. Então, a conta é entre 10 e 11 milhões de pessoas que deixaram de ter um plano de saúde entre 2013 e 2014. Esse número, às vezes, a gente se engana, né? E quando a gente pensa em plano de saúde, na nossa cabeça vem a relação direta do beneficiário com o plano de saúde, contrato individual, contrato familiar. Mas algo em torno de 75% dos contratos ou do rol, do número de vidas que pertencem à saúde suplementar são vidas conectadas através de um contrato empresarial. Né? Ou seja, um benefício à saúde que um empregado dá ao trabalhador. Né? Então, óbvio que com o desemprego que veio com a crise, nós tivemos, então, um impacto nesse número de vidas seguradas, né, pelo sistema de contrato coletivo empresarial, e, a partir disso, essa queda muito significativa. E lá a gente viu algo que eu imagino que vai acontecer no futuro, que como essas vidas foram buscar soluções alternativas para as necessidades de saúde que tinham. Porque, volto a dizer, uma população em algum nível um pouco mais esclarecida não topa entrar 3h30, 4 horas da manhã na fila de um posto de saúde para pegar uma senha para ser atendido naquele dia ou no outro dia. Né? E a figura das clínicas populares, né, que até hoje existem e tem o seu espaço no mercado, cresceu muito nesse período. Né? A pessoa não tinha lá R$500 para pagar o plano de saúde, mas ela tinha 50, 80 para pagar uma consulta. Né? E óbvio que esse fenômeno foi um fenômeno bastante importante para a gente não ter um inchaço demasiado do sistema público de saúde. Né? Em alguma medida, a gente vai ver esse fenômeno hoje. Né? Vamos ver já, porque o desemprego no Brasil está crescendo. Né? A gente vai ter uma retomada, mas a gente não sabe até quando a gente vai cair, ou seja, até quando os impactos da pandemia vão puxar, frear a economia, aumentando o desemprego, aumentando a perda financeira das famílias e da própria sociedade. Né? E óbvio que uma das primeiras coisas que se pede quando se pede o emprego é o plano de saúde. Tá? E além disso, óbvio, aquelas famílias que porventura têm um contrato individual familiar ou até mesmo um contrato coletivo por adesão, né? Que é esse contrato típico que os advogados têm, né? Tendo a OAB como estipulante, também vão cair, porque a renda das pessoas talvez não dê conta de pagar o custo das operadoras de plano de saúde. Nós estamos vendo um movimento da sociedade para a manutenção das relações de plano de saúde durante o período da pandemia. Né? E aí se faz uma analogia ao muito do que nós já vimos em relação a abastecimento de água, fornecimento de gás, energia elétrica, porque as agências reguladoras, tá, desses setores ou desses prestadores, elas puseram ali, né, condutas de não realizar o corte desses serviços, ainda que na ocorrência na inadimplência desses consumidores. Óbvio, a dívida não é perdoada, em algum momento ela vai ter que ser paga, né? Mas nesse período de pandemia não é possível cortar. A ANS tentou fazer uma negociação com as operadoras de plano de saúde, tá? Depois eu não vou entrar nos detalhes nessa negociação, é porque ela não deu certo, tá? Então não se conseguiu uma negociação para que essa rescisão por inadimplemento ocorresse. Há um projeto de lei, eu anotei aqui, o 1117, tá? Que tenta impedir essa rescisão unilateral no período da pandemia. E há, inclusive, um outro projeto, 1070, que tenta evitar reajustes nos planos de saúde nesse período de pandemia. Tudo isso
óbvio, eu acho que ninguém pensa nessas alternativas de má fé, né? Pensa exatamente na necessidade da população. E por hora pode ser que seja até útil isso, eu não descarto essa alternativa. Mas o que a gente tem que pensar é que em algum momento a pandemia ela vai acabar, né? A gente está fazendo o esforço, poderíamos estar mais esforçados, mas estamos fazendo esforços para que ela acabe, toda a sociedade está fazendo. E o impacto da economia, principalmente o impacto econômico da economia, ele vai seguir, né? Vai seguir por algum tempo. Então, eu não vejo lá também muito sentido para você garantir o atendimento hoje e daqui a 2, 3 meses a pessoa seguir inadimplente, acabou a pandemia e você rescindiu o contrato mesmo assim, né? O que me parece, talvez mais, e fazendo uma interrupção para dizer o seguinte, o impacto da pandemia no setor da saúde suplementar é esse, tá? Para a gente entender bem. De um lado, nós temos a pandemia impactando o emprego, né? E a perda do emprego diminuindo o número de vidas. Tá? Esse é o impacto mais significativo. Por quê? Porque 75% do mercado da saúde suplementar é um mercado derivado dos contratos coletivos empresariais e, numa menor proporção, mas também bastante significativa, se não quantitativamente, sob a perspectiva do nosso sentimento de ajuda mútua, né? De solidariedade, né? entre a nossa sociedade, os contratos individuais ou familiares. Tá? Porque, obviamente, as famílias também estão perdendo a condição de honrar com esses compromissos, né? O compromisso financeiro do plano de saúde. É um compromisso financeiro significativo. Tá? Esse é o impacto. Né? Há outros impactos que eu, sinceramente, acho meio bobos. Assim, a história do exame do coronavírus, as operadoras são obrigadas a cumprir. Eu acho que ninguém, em sua consciência, imagina que a operadora não deveria cumprir o exame de uma doença. Não faz nenhum sentido isso. Não significa que a operadora não vai negar, a gente sempre vai encontrar histórias de negativo. E, óbvio, sem nenhum fundamento, ilícitas. Né? A não ser que não haja uma requisição médica, né, ou algo do gênero. Né? Mas eu acho que existem outros pontos que não me parecem muito relevantes. O ponto econômico é esse, né? O que o Legislativo e a ANS tentaram fazer para frear, né, esse impacto, né? Nós vimos, então, a ANS tentou uma negociação, não conseguiu. Há 2 projetos de lei, um falando sobre a impossibilidade de rescisão e outro falando sobre a impossibilidade de reajuste. Tá? Tem um outro elemento nessa história toda que é a baixa da utilização dos serviços das operadoras. Tá? E isso pode parecer um ponto positivo. Eu vi ontem um advogado do Rio de Janeiro, entendido do setor, o Bruno, falando com bastante propriedade sobre isso, mas não é. É óbvio que, num primeiro momento, a gente pensa assim, a operadora não está gastando tanto, né? Mas todos aqueles procedimentos que nós estamos nos guardando aqui, de alguma maneira, para fazer, né? Quando passar o isolamento social, nós vamos fazer, né? E essa corrida por serviços médico-hospitalares, né? Ou médicos hospitalares, que hoje está reprimida, quando ela vem de uma vez só, o setor, né, significa as operadoras do plano de saúde e os seus hospitais de rede própria, credenciados ou referenciados, vão ter muita dificuldade em assimilar. Principalmente se precisarem cumprir os prazos da 259, né, os prazos de consultas, cirurgias e assim por diante, né, tudo aquilo que não é urgência e emergência. Então, esse suposto benefício financeiro pela baixa na utilização dos serviços suplementares de saúde, ele é ilusório. Né? A médio prazo, ele vai se revelar mais um prejuízo do que um benefício. Bem, então, esse é o quadro de hoje da saúde suplementar. São 8 horas, eu prometo, eu falei que ia tentar falar até as 8, já vi que não vou conseguir, mas prometo me estender o menos possível. Tá? Eu estou vendo aqui no
meu horizonte aqui tem algumas perguntas. Eu quero responder todas, estou à disposição para responder todas, tá bom? Mas vou terminar aqui a fala e depois a Renata nos ajuda aqui com a distribuição. Bem, o que eu vejo para o futuro? Primeiro, um futuro imediato. Tá? Se nós precisamos da saúde suplementar, isso não significa colocar a saúde suplementar no colo, dar para ela tudo que ela quer, né? E o inverso também não é verdadeiro, né? Colocar o consumidor no colo e dar para ele tudo que ele quer. A gente precisa harmonizar interesses e essa harmonização de interesses, ela tradicionalmente é feita pelo regime de incentivos, né? A gente precisa equilibrar as relações, a gente precisa efetivamente entender que o consumidor nesta relação, um ponto mais fraco, né? Mas aí está a razão da existência da ANS, ou uma das razões. Uma forma de equilibrar essa relação, né? Mas esse equilíbrio, óbvio, ele tem como ponto de partida dar aquilo que é possível dar, né? Dentro de uma relação economicamente sustentável, né? Que incentive o consumidor a seguir consumindo aqueles serviços, né? E não corra, por exemplo, para clínicas populares. É uma competição que eu acho interessante em alguma medida, mas eu acho interessante, né? Ou não corra para o sistema público de saúde, né? Se a gente tem problemas sérios, a gente tem exemplos na cidade de Curitiba, de postos de saúde que funcionam muito bem. Eu me lembro da época que morava aí, do posto Campina de Siqueira, por exemplo. Minha avó frequentava lá, né? O posto da Ouvidor Pardinho, né? Que a gente ia se vacinar, imagino vocês ainda vão lá no centro. Enfim, a gente tem referências positivas, né? Então, o que a gente precisa, evidentemente, fazer é tentar encontrar equilíbrio. E esse equilíbrio, no pós-pandemia, ele vai precisar de uma fase de transição, tá? Esta fase de transição, ela tem que ter como premissa que todo mundo vai perder, né? As operadoras talvez precisem ter estômago, né? E encontrar alternativas, né? Para talvez prolongar um pouco o adimplemento das prestações que ela cobra, ou eventualmente até segurar um reajuste, tá? Que eu estou falando, óbvio, sempre em suposições. O consumidor talvez precisa entender que aquela necessidade que ele quer para já não pode ser para já, porque se todos quiserem para já, a base, a rede daquela operadora não vai aguentar. Então, é preciso que a gente tenha aí um controle. E eu acho que esses dois pilares são bastante importantes para a gente viver um período de transição. Qual é o período de transição? A gente vai ter que fazer conta, a gente vai ter que olhar sobre a perspectiva de números de utilização de demanda reprimida, né? Então, quantos serviços não foram utilizados nesse ano? 100? Então, daqui para frente, a gente precisa colocar 100 a mais na nossa conta, né? E também sobre a questão atuarial, né? O custo desse serviço. E, óbvio, isso só vai acontecer com uma atuação muito inteligente da ANS. E eu quero acreditar com uma autocontenção do judiciário, tá? Se a ANS fizer um trabalho de transição e o judiciário intervir nesse trabalho da forma como tradicionalmente intervém, qual é a forma que ele tradicionalmente intervém? Resolvendo demandas individuais. A gente vai ter uma distorção. Vai conseguir, aspas, furar essa fila organizada para equilibrar a demanda, aquele que tiver o melhor advogado, né? Aquele que tiver mais bem informado, ou seja, que atingir, tradicionalmente por conta de uma condição social financeira mais avançada, níveis mais altos de conhecimento, né? Então, o beneficiário do plano de saúde, que é beneficiário por conta de um contrato empresarial, mas recebe um salário mínimo, não tem tanta informação quanto o beneficiário do plano de saúde, que é um advogado muito bem sucedido, conhece todo o perfil jurisprudencial. E essa afetação, nesse regime de transição, ela vai ser decisiva para ele não dar certo, né? E aí a gente vai ter um setor manco também, e o setor manco da ANS, ele da saúde suplementar, ele tem como, digamos assim, efeito imediato
prejudicar as operadoras menores, né? Cada vez mais existem menos operadoras menores, né? Por uma série de motivos, mas a instabilidade do setor é uma delas, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ter paciência. Como tudo na nossa sociedade, a gente vai ter que ter paciência. Essa transitoriedade, que talvez não seja por um período curto, a gente também vai ter que ter muita paciência. E o que eu projeto para o futuro? Tá? Eu vou dizer para vocês o que eu gostaria de ver no futuro, tá? E o que eu projeto para o futuro. Tá? Eu gostaria de ver no futuro o que eu chamo, também nesse artigo que o STJ elegeu como bibliografia referenciada, compartilhamento de riscos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos colocar o consumidor, beneficiário de planos de saúde, como um ator importante e decisivo no equilíbrio econômico da sua conta. Tá? Por quê? Porque se este ato tiver um resultado coletivo, nós deixamos a saúde mais barata. O que eu quero dizer com isso? Imaginem, por exemplo, que todos nós que fizéssemos exames periódicos, né, e cumpríssemos, por exemplo, o programa de atividades físicas numa determinada plano de saúde, ou da OAB, por exemplo, que eu sei que tem um excelente programa de atividades físicas, tivéssemos uma espécie de prêmio, né, se mantivéssemos as metas. Né? E esse prêmio nada mais é do que, por exemplo, um desconto na anuidade ou na mensalidade do ano seguinte. E por que vem esse desconto? Porque se a gente consegue atingir essa meta coletiva, o custo daquela operação ele diminui. Né? E ele diminuindo, o que eu faço? Eu compartilho resultados. A operadora ganha mais e os beneficiários também ganham mais. Tá? Uma espécie de círculo virtuoso, perdão. Né? Isso a gente pode fazer em contratos individuais em alguma medida, tá? Mas em especial em contratos coletivos, sejam os coletivos por adesão, que são esses que existem aí na OAB, sejam e principalmente os coletivos empresariais. Imaginem, por exemplo, o atingimento dessas metas, e um dos compromissos, por exemplo, da operadora, é ter, por exemplo, um médico com um posto avançado dentro da planta de uma empresa, fazendo consultas preventivas, dando orientações, palestras. Não é só o resultado financeiro da operação desse contrato que melhora, né? O resultado da empresa melhora, porque ela vai ter um número menor de afastamentos, por exemplo, por doenças de trabalho. E este é um ponto que para mim, me parece fundamental e decisivo para que a gente tenha uma sobrevivência e um crescimento da saúde suplementar. Mas eu não acredito que isso vá acontecer. Tá? Primeiro porque a gente vai precisar de uma energia muito grande da ANS e de outras instituições de controle. A saúde no Brasil é do jeito que é por vários motivos, mas também porque ela premia a doença. O que eu quero dizer com isso? Ela paga melhor os serviços na dimensão custo-benefício, né? Os serviços que curam, as cirurgias, os equipamentos tecnológicos avançados e assim por diante, do que as ações de prevenção e proteção da saúde. Né? E essa é uma dinâmica perversa, porque né, o dono do equipamento, o dono da prestação, ele está torcendo para alguém ficar doente. Só assim ele vai ter resultado financeiro. E a gente realmente precisa de uma grande virada nessa lógica, envolvendo os prestadores diretos, que são os hospitais, as clínicas, os consultórios, os profissionais médicos e assim por diante. E também as operadoras de planos de saúde. E a gente só consegue envolvê-los dando incentivos para todo mundo. A história do cinto de segurança. Né? Enquanto a gente tentava convencer, ou mais recentemente, né, da lei seca, né? Enquanto a gente tentava convencer pessoas a não beber e dirigir, por meio de propaganda, mostrando acidentes horríveis e tudo mais, ninguém dava bola para isso. A partir do momento que a gente colocou um incentivo econômico, ou seja, a gente colocou um custo dentro disso, as pessoas passaram a obedecer. Então, a gente precisa ter um pouco de primazia da realidade para entender qual o comportamento humano e lidar com esse comportamento da melhor forma. Tá? Isso é o que eu acho do ideal. Tá? E
apesar de eu estudar, escrever e pessoalmente me empenhar para que isso aconteça, eu também parto um pouco da primazia da realidade e não acredito que isso vá acontecer. Tomara que aconteça, tomara que eu esteja errado, mas eu não acredito que isso vá acontecer. E aí, fazendo uma previsão talvez mais realista, né, entendendo a nossa regulação, né, principalmente a regulação da ANS como uma regulação vacinada, e o que eu quero dizer com a regulação vacinada? A ANS para de criar normas pensando naquilo que ela entende melhor para o setor. O melhor para o setor significa um equilíbrio de interesses entre consumidores e prestadores, né? E passa a editar normas regulatórias pensando naquilo que vai sobreviver à intervenção judicial. E não necessariamente o que é melhor para o setor, né? Normas que sobrevivam, porque dói também, né, o regulador ficar apanhando toda hora, ou seja, edita uma norma, o judiciário, de uma forma direta ou indireta, invalida aquela norma, né? Edita uma segunda, o judiciário, inter partes ou erga omnes, suspende aquela norma assim por diante. Não, chega, eu não aguento mais perder, né? Talvez seja aquele juiz, né, que tem a sua convicção pessoal e tradicionalmente o seu posicionamento reformado no tribunal, uma hora ele faz isso, às vezes os próprios desembargadores ou ministros fazem isso, olha, reforçando o meu entendimento pessoal, né, faço adesão à maioria. Pronto, né? Eu acredito, infelizmente, que essa dinâmica que hoje já existe de regulação vacinada, ela vai persistir, né? E aí, persistindo o sistema hoje como está, sem essa regra de incentivos, tá? Sem essa regra que premia a doença e pensa pouco em prevenção e proteção, sem essa regra que distribui riscos, tá? E o risco significa o seguinte: quem cuida da sua saúde, faz exercícios, não fuma, bebe socialmente, não faz uso de entorpecentes e se locomove de transporte público, paga o seu preço de plano de saúde, mas também paga o preço daquele que dirige uma moto, né, como se fosse uma vespinha, assim, correndo de um lado para o outro, fuma, bebe, está fora do peso, né, e se alimenta muito mal. Esse risco é compartilhado, né? Em nenhuma medida, essa pessoa aqui, que tem hábitos, né, muito menos recomendáveis do que a outra, paga o preço dessa utilização, pelo menos dentro da perspectiva da saúde suplementar. Isso também vale para a perspectiva da saúde pública, e também vale da perspectiva do previdenciária, por exemplo, né? Então, essa é a realidade. E aí, permanecendo essa realidade, que infelizmente eu acredito que ela vá se manter, né? Vá se estender, mesmo após a pandemia, o que a gente vai ter é a vinculação do setor da saúde suplementar atrelada diretamente ao crescimento econômico, né? Cresceu a economia, aumenta o número de empregos, aumenta o número de beneficiários do plano de saúde. Baixou a economia, aumenta o número de desempregos, diminui o número de beneficiários de planos de saúde, né? No dia a dia, aquele que tem mais condição, seja financeira, seja intelectual, né, de conhecimento, vai conseguir acessar, seja das operadoras de plano de saúde, seja do próprio SUS, aqueles tratamentos mais qualificados, né? E ao invés da gente ter uma espécie de justiça social, né, onde a gente tem o envolvimento de todos, o compartilhamento de risco de todos, óbvio, entendendo a capacidade contributiva, não financeira, mas de colaboração, né, colaborativa com essa dinâmica, a gente vai ter um benefício daqueles que chegam primeiro, né, ou daqueles que têm uma maior informação. Então, assim, é o meu jeito de pensar, né, é fruto, óbvio, não de um chute, mas daquilo que eu pesquisei. Antes de tudo, eu tento sempre formular um pensamento coerente, e a gente não pode dizer que a gente está certo ou que a gente está errado, mas o esforço para ser coerente é sempre bastante interessante, tá? Eu, então, encerro essa minha fala por aqui. Passei 15 minutos do meu tempo, Renata, me perdoe, tá? Sei que você vai entrar aí, já tem algumas anotações. Eu pergunto se vai ficar muito feio para mim, porque eu tomei acho que uns 3 litros de água enquanto eu falava aqui. Eu pedi 2 minutinhos para você para ir voltar rapidinho, enquanto você organiza com o pessoal aí. Pode ser? Corre lá, ninguém tá vendo, só desliga a tua câmera, tá? Não tá gravando, né?
Bom, gente, eu recebi algumas perguntas aqui. Nós temos o Tertius, Melissa, o Dr. Jonathan. Acho que a sua pergunta foi respondida, né, com relação à reorganização do sistema. Eu acho que ela foi respondida. E se mais alguém, a Kátia também mandou pergunta. Então, vamos responder aqui pela ordem. E quem mais tiver alguma dúvida ou algum comentário, por favor, mande aqui para a gente, né? Eu vou fazer uma pergunta específica com relação à telemedicina. Eu acho que talvez seja a dúvida de muitos de vocês também que trabalham na questão do direito à saúde. A telemedicina, a questão dos prazos, o que impactou, e eu acho que uma dúvida que muita gente tem, até a gente já comentou isso, é a visão dos planos de saúde com relação à adesão ao termo de compromisso que a ANS propôs para fazer a liberação daquela reserva técnica que é dos próprios planos de saúde e evitar que os contratos dos inadimplentes fossem cancelados. Então, as minhas perguntas vão ser essas, e se alguém mais tiver dúvida nesse sentido, por favor, mande. O Silvio está demorando. Está demorando! Vamos lá. Se eu viesse muito rápido, eu corri o risco de alguém achar que eu não lavei as minhas mãos. Lavou álcool gel, passou? Sabonete e álcool gel, né? Na dúvida a gente coloca... Opa! Silvio, gostei muito. É muito legal saber, assim, até a tua pesquisa na parte econômica. E sem deixar de ter uma visão equilibrada das coisas. E equilíbrio é uma palavra que você usou bastante. Agora eu vou só te fazer uma provocação, uma consideração e vamos para as perguntas. Quando a gente fala em desequilíbrio econômico, em onerosidade excessiva para os planos, né, questão de tratamento de alto custo, me corrija, mas 80% dos planos, eles são coletivos por adesão ou empresariais, né? O reajuste, ele é de acordo com a sinistralidade, né? E muitos planos familiares também são com coparticipação, né? Depois da crise de 2003, a gente viu que muitas pessoas perderam, né, os seus planos de saúde, ou por conta que eram planos empresariais, passaram a ter planos familiares com coparticipação, e isso tornou o usuário um pouco mais consciente, né? Cada vez que, eu quero fazer 1000 exames que o médico pediu, não, peraí, porque depois a minha mensalidade fica 200, vem 500, vem aquele susto. Então, eu acho que isso é uma medida interessante de freio para o uso mais consciente, né? Acho que ninguém quer ficar doente, mas assim, tem gente que, eu estou pagando, acaba fazendo sem tanta consciência, sem tanta necessidade. Então, esses dois fatores, o reajuste pela sinistralidade, né, que não tem limite pela ANS, e a questão da participação do usuário que tem um plano com coparticipação, isso não gera um maior equilíbrio, né? Não, o plano de saúde não fica na postura só de estou sendo sugado, né? Ele gera um equilíbrio um pouco maior, não é? Isso também depende da questão atuarial do próprio plano. Como é que funciona isso, vocês aí do plano? Não, vamos lá. Eu advogo para plano, né? Mas assim, eu cada vez mais me convenço de que se nós não tivermos em consideração, como advogados, mas também como pensadores do direito, que todo agente numa relação contratual ele tem um sentimento, né, em maior ou menor medida, egoístico. Isso não é um problema em si, é uma característica da relação, é uma característica do ser humano. Eu quero aquilo que é meu nesse contrato, né? A gente vai trabalhar num nível de inocência que vai ser prejudicial para a relação, né? Então, óbvio que a gente precisa levar em consideração a boa-fé. Aliás, o princípio da boa-fé, ele informa esses contratos de uma maneira muito, muito intensa, né? Mas a gente também não precisa ficar navegando só na boa-fé. Eu acho que a gente precisa de mecanismos contratualmente estabelecidos, né? Que sejam eficazes para que a gente mantenha esse equilíbrio, né? E o equilíbrio significa, de um lado, o beneficiário do plano de saúde ter aquilo que ele contratou, né?
E aí o que ele contratou não é só aquele contrato, digamos assim, o contrato por adesão que ele assinou. A gente precisa trabalhar cada vez mais a ciência do beneficiário sobre o conteúdo do contrato, né? E de um lado a operadora, que é prestar um bom serviço e ter o resultado financeiro dessa prestação. Então, essa acho que é uma dinâmica inicial. Você tem muita razão quando você fala da coparticipação e da franquia, né? A franquia a gente vê muito pouco, né? Mas é interessante o nome que a lei dá, muito indo ao encontro disso que você falou. O nome que a lei dá para a franquia e coparticipação é mecanismos de regulação, né? Porque ela regula o preço também, mas ela regula a conduta, ela regula a postura, né? Em alguma medida, isso é bom, né? Mas a eficácia dessa conduta ela vai depender muito do profissional que vai assistir ao beneficiário, né? Porque se a gente tiver um profissional que não esteja inserido dentro dessa lógica, ele vai entrar aquilo que a gente chama de medicina defensiva, né? Você sabe muito bem, eu vou pedir aqui todos os exames, pouco importa se interessa ou não, porque eu não quero ser responsabilizado. Pronto, esse mecanismo ele desbalanceou, né? Por isso que eu insisto muito em a gente apoderar, né, o beneficiário naquilo que ele pode contribuir, né? Tem um exemplo muito singelo, mas eu acho muito bacana, eu acho que é da Unimed do Maranhão. Ela deu um tablet para quem se mantivesse no peso. Assim, nós precisamos criar essa consciência de que proteger a nossa saúde, prevenir doenças, vai ter um resultado financeiro para a operadora melhor, mas assim, o nosso resultado para a saúde é muito melhor do que qualquer resultado financeiro. E o meu pensamento além da gente garantir tudo isso, porque o ser humano tem muita dificuldade em pensar nele próprio a médio e longo prazo, não sei se o ser humano, o Brasil é assim, né? Não tem um estudo antropológico mundial para chegar a essa conclusão, né? Mas a partir do momento que a gente apodera o beneficiário, a gente consegue torná-lo mais consciente. Curioso que você falou sobre a questão da franquia e da regulação. Esse artigo que eu escrevi, ele é uma crítica à decisão do STF, que numa DPF suspendeu a nova resolução normativa de coparticipação em franquia, né? E eu fiz uma crítica porque a ANS ela fez uma consulta pública, uma audiência pública, um estudo de impacto regulatório, e com todo respeito à OAB, que foi quem propôs a ação, né, o Conselho Federal, e com todo respeito à ministra Carmen Lúcia, que foi quem deu a decisão, assim, não houve nenhum argumento técnico contrapondo as conclusões técnicas da ANS. Eu acho que esse é o standard que a gente precisa da nossa discussão, uma discussão técnica. E o tema da sinistralidade é precisamente a discussão técnica que nós precisamos ter. Por quê? Porque a sinistralidade não só informa os contratos empresariais, né? Então, pense, né, Renata, quando você tem uma sinistralidade de 20% para dar um reajuste, tudo bem, é algo que está no controle. Quando você tem uma sinistralidade de 70%, de 150%, né? Assim, será que é preciso esperar chegar o ano? E aí a operadora chega e fala assim, vou rescindir o contrato aqui. Será que a gente não pode ter sistemas de vigilância coparticipando, não financeiramente, a ANS, a operadora, os beneficiários? Monitoramento, né? Dessa atividade. Não pode ser, não é possível que não possa ser tão difícil assim. E aí eu penso no contrato, mas também penso o quanto hoje o beneficiário ele é refém. Nada contra os institutos de defesa do consumidor, acho que são legítimos na sua maioria, mas a gente precisa da participação popular, ele precisa estar interessado no dia a dia dessa discussão, né? Para que ele, volto a dizer, a gente empodera as pessoas não mimando, né? Dando conhecimento. A gente precisa espalhar melhor esse conhecimento. Vou dar um outro exemplo, para não me alongar, que é o exemplo da questão da faixa etária e dos reajustes etários, né? Tradicionalmente, a operadora ela chega com uma fórmula.
Começa com 10, 15, quando chegar lá nos 59, vai lá para 70. Né? Por que ela não chega para o beneficiário e apresenta para ele alternativas? Né? Olha, você quer começar pagando menos, né? Agora que você tem pouca condição, está começando a tua carreira agora, e no correr da tua vida a gente vai aumentando isso, ou você quer já começar pagando um pouco e quando você chegar na próxima terceira idade, o teu impacto não é tão grande. Porque a gente não tem esses mecanismos de conversa. O setor da saúde, agora eu não falo só da saúde suplementar, ele menospreza, sob o argumento de que o consumidor não vai entender, o paciente não vai entender, uma série de informações relevantes são deixadas de lado, como a ignorância é uma virtude. Se ele souber disso, ele não vai fazer operação. Se ele souber disso, ele não contrata. Poxa, uma relação que começa assim vai terminar onde? Né? Então, a gente precisa exigir mais do setor, mais comunicação, mais democracia nessas decisões que são fundamentais e sensíveis por uma são relações que duram mais que os casamentos de hoje em dia, né? Então, eu sinto que falta muito isso. Eu concordo com você, então, para concluir, que são mecanismos que buscam equilíbrio, né? Mas acho que a gente poderia ter elementos adicionais de compartilhamento desses riscos, né? E a gente só consegue compartilhar riscos se a gente tiver informação de que a pessoa, e a operadora, e a ANS, efetivamente, cada um souber o seu papel, o que vai fazer e, se não fazer, qual é a consequência. Joia. Gosto muito da ideia do compartilhamento dos riscos. Eu acho que a gente pode trazer para a saúde suplementar uma coisa que briga muito, né, na saúde pública, que é a atenção primária. É o médico de família, é o monitoramento dessa saúde, e não simplesmente quando o quadro já está agudo. Então, mudar um pouco a mentalidade, assim como se busca no SUS, também fazer esse movimento, mas isso vai depender muito da aceitação do usuário, que tem um outro perfil. Mas quando você tem um bônus para quem seguir essas novas regras e entender esse novo movimento, eu acho válido. Dá para fazer um paralelo com o seguro de carro, né? Se você não usa, você tem aquele bônus. Se você não usa a franquia, você tem o bônus ou algo assim. Então, significa que você vai impedir o acesso. Acho que a gente só não pode punir quem quer ser sedentário. Quem não quer, ok, né? É a própria saúde, aquela consciência. Não é que você está dando dinheiro do plano, você está prejudicando a sua saúde. Então, talvez movimentos de conscientização nesse sentido, eu acho super válido e gosto da ideia dessa bonificação. Não através de presente, mas através de próprio desconto, né? E entendo que tem que haver um monitoramento mais presente, e agora, talvez, com a lei de proteção de dados, existam alguns outros sistemas que isso possa ser mais próximo, ser mais contínuo, e acho que a autonomia da vontade tinha que imperar um pouco nas contratações, né, nos novos contratos. Mas isso é um assunto para outra, né, quando a gente quer discutir outras formas, acho que a gente tem que voltar lá nos princípios, falar em autonomia da vontade, não esquecer a função social, enfim, cada um puxa para o seu lado. Mas vamos lá, Silvia, agora vamos às perguntas, que a gente teve perguntas bem interessantes aqui. A primeira, do Tertius, nosso amigo lá de Natal. Tertius, oi para você. Então, ele teve uma participação aqui, ele fez 2 perguntas. Então, vamos lá, Silvia. O que você pensa sobre a questão da rescisão do contrato do plano por ausência de pagamento durante a pandemia? Tá? Com base na questão da natureza e interesse público do serviço e transferência do SUS, transferência dessas pessoas para o SUS, né? E a outra eu faço depois. Tá. Bem, vamos lá, né? E como os tribunais podem ponderar a dignidade da pessoa humana e função social do contrato? Acho que a ideia central é essa aqui. Tá. Ele mandou separadinho. Assim, vamos lá. Eu acho que as operadoras, elas ficaram numa posição ruim nessa história toda. Seja sob a perspectiva da mídia, e talvez não seja novidade, né? As operadoras não são aí bem vistas na mídia, na própria sociedade, né? Assim, o cidadão que acessa porque efetivamente precisa e tem todos os seus senões, né? Em relação a ela. Tá? A lei
a Lei 9656, todo mundo se esquece desse ponto, né? Mas ela fala que o inadimplemento por 60 dias gera a possibilidade de suspensão ou rescisão. Tá? E eu acho que pouca gente pondera isso. Se alguém souber depois o artigo de cor, eu confesso que eu não sei. Eu acho que a proporcionalidade entra aí, sabe? Uma coisa é alguém que contribuiu por 6 meses com o plano. Estou falando ainda fora da perspectiva da pandemia. Tá? E que desses 6 meses inadimpliu 3, né? E não tem nenhum histórico nessa relação, né? Enfim, parece até ter um desinteresse com o contrato, né? Outra coisa é alguém contribuindo por 10, 12 anos, né? Então, eu acho que tem um tom de proporcionalidade na ação que, em situações como essa, tá? Elas deveriam ser consideradas para a gente entender se é o caso de rescisão ou se é o caso de suspensão. Tá? E a suspensão, ela é uma palavra aberta na lei e a gente poderia ter aplicações mais efetivas, né? Principalmente, eventualmente, em casos de pandemia. Então, assim, o meu pensamento geral é esse. A gente precisa ter a perspectiva da proporcionalidade aí. A dignidade da pessoa humana, ela é digamos assim, um princípio jurídico que, na minha perspectiva, ela recebe 2 influências. Uma influência vertical, tá? Que, digamos assim, são ações estatais, né? Deveres de postura do Estado para garantir o exercício da dignidade da pessoa humana. Tá? E ações ou efeitos horizontais, ou seja, posturas que outras pessoas que não têm obrigação com esse direito devem ter para não ofender a dignidade. Né? Então, assim, se a gente levar a dignidade da pessoa humana e ter um contrato com ela dizendo o seguinte, olha, eu te presto um serviço se você me pagar, e se você me pagar eu não vou prestar, e a pessoa não paga e eu não presto, eu não vejo ofensa à dignidade da pessoa humana aí. Né? Porque a gente tem um contrato. Né? Agora, eu vejo que entre o A e o B, entre prestar e não prestar, a gente tem um meio do caminho que um momento como esse exige. Tá? Então, assim, eu posso deixar de prestar alguns serviços num período como esse, né? Mas deixar o consumidor, dentro disso que o Testes falou, e o beneficiário, né, a míngua, sabendo do efeito econômico, sem dar a ele uma possibilidade que não é só notificação, né? É passar a mão, ligar, você tem condição, quer fazer uma renegociação? Bancos estão fazendo isso, né? Prolongando o pagamento por 60, 90, 120 dias. Eu acho que essas ações seriam bastante importantes. Tá? Mas, assim, Renata, isso pode acontecer individualmente? Pode, mas seria muito mais efetivo se a gente tivesse, como os bancos têm, o Banco Central, em alguma medida, se relacionando e aspas, financiando eles chamam de waiver, enfim, né, um balão, um pagamento no folha, que a gente também tivesse a ANS, o próprio governo, dando algum tipo de sustentação para essa relação. Essa é a grande discussão pela qual as operadoras não aceitaram a sugestão, o acordo com a ANS. Né? A ANS estava querendo dar para elas o que já era um dinheiro delas, acesso a um dinheiro que já era delas, e elas teriam que devolver o dinheiro delas um período depois. Isso não faz lá muito sentido. Tá? O que eu acho que eles poderiam fazer é prolongar o pagamento ou a garantia dessa reserva, diminuir de 100% para 90%, né, a reserva técnica, né, que as operadoras têm que ter para garantir a execução do serviço, e esse 10%, por exemplo, garantiria o pagamento, né, ou pelo menos a antecipação desses valores, e a ANS poderia ter um setor de mediação, né, entre consumidor e beneficiário para resolver pontualmente, mas também de forma coletiva, cada um desses problemas. O que eu quero dizer com isso? Individualmente, a gente tem soluções ferro e fogo. Colocar tudo no colo das operadoras vai voltar para o consumidor muito pior.
né? Vai voltar com todo o encargo financeiro que incide no pagamento, no não pagamento de uma dívida, né? As companhias de energia elétrica, de saneamento, não se enganem. Tudo que elas não estão recebendo agora, de alguma forma elas vão receber, né? E não é só o receber daqui a 30 dias, né? O encargo financeiro da perda desse dinheiro, ou o governo vai pagar, ou ele vai prolongar, né, prorrogar o contrato de concessão para que elas possam explorar esse serviço por mais tempo. Então, a ANS não tem como fazer isso porque a gente não está falando do contrato de concessão, mas há uma série de medidas que eu acho que, na minha perspectiva, faltou criatividade, faltou engajamento do governo para encontrar soluções para um problema tão grande. Mas só para concluir, né, e cumprimentar o Tertius, enfim, que é uma figura muito especial na área da saúde, organizou ontem um evento, eu tive a oportunidade de participar e me senti muito honrado. O problema não é esse, né? O problema é a rescisão do contrato de trabalho, que automaticamente, e aí não é por inadimplemento, rescinde o contrato de plano de saúde. E essa é a massa que vai sair prejudicada e não vai ser envolvida nessa história, né? E essa é a massa, talvez, que a ANS não tenha aí poder significativo para intervir na relação, né? Quem está sendo demitido tem os incentivos, né, do seguro-desemprego e a dinâmica que o governo criou, mas o plano de saúde ele perdeu, né? Ele não vai ter com o seguro-desemprego o dinheiro suficiente para pagar a integralidade, caso ele tenha essa possibilidade. Então, não é uma pergunta de 8 ou 80, né? Entre o 8 e o 80, eu confesso, eu iria para o 8, porque a gente não pode pensar, Renata, eu já vi essas discussões em algum momento, né? Às vezes o beneficiário do plano de saúde diz assim que é o dano moral porque ele foi atendido pelo SUS. Então, nós precisamos de dano moral para 150 milhões de pessoas, porque tem 150 milhões de pessoas sendo atendidas pelo SUS. Eu não vejo, nesta migração, ainda que forçada, do atendimento da saúde suplementar para a saúde pública, uma violação da dignidade da pessoa humana, tá? Mas isso também não significa que, pela teoria da imprevisão, uma série de elementos das relações contratuais e, tudo bem, pela função social do contrato, que a gente busque medidas alternativas. E acho que o judiciário pode fazer isso. Tá? Seria um horror, porque, volto a dizer, né, vai para o judiciário a discussão daquele que tem maior consciência. E todos aqueles que não têm vão ficar de fora. Por isso que, na minha concepção, o ideal seria uma intervenção colaborativa e conciliatória e resolutiva por parte da ANS. Entendi. Eu concordo com você quando você fala que talvez faltou essa medida. Eu acho que nos próximos meses a gente vai ter que usar muito da mediação para resolver muitas demandas. Mas eu vou só complementar aqui o que a Melissa perguntou. Eu sei que você quase já respondeu, mas tem uma coisinha ali que eu só quero que você comente. A questão apontada foi o seguinte: continuando a questão das operadoras não terem aceitado, né, a proposta de pegar um dinheiro que já era seu mesmo, mas a ideia é a liberação das reservas técnicas para, em contrapartida, ter a manutenção do contrato inadimplente. Isso não ia conseguir fazer um giro um pouco maior e simplesmente a suspensão ou o cancelamento do plano é uma quebra muito grande para todo esse sistema, para vocês que deixam de receber mesmo a longo prazo, para o prestador de serviço, o médico cooperado ou credenciado, que deixa de receber. É todo um sistema, é o hospital que também... Não seria um momento de todo mundo sentar junto e tentar resolver isso de uma forma mais harmônica para todos, porque não é só o plano de saúde que está sendo prejudicado e não só o usuário. A gente tem todo esse entorno, né? Claro. O que faltou ali para os planos aceitarem? Eu acho que tem muito hospital, Renata, torcendo para sofrer o que se chama, né, de requisição administrativa, porque um hospital, por exemplo, que atende demanda eletiva, não está com demanda nenhuma hoje. As pessoas têm medo, né? E veem o hospital como um grande foco, um grande risco de contaminação, né? E eu acho que assim, a parte final eu concordo na integralidade. Eu acho que a gente precisava de um olhar econômico para manter essa roda girando, né? O próprio governo fez isso
quando soltou a MP há dias atrás, permitindo pagamento antecipado nos contratos públicos. A gente poderia ter essa dinâmica também nessas relações entre operadoras e prestadores, né? Olha, a gente sabe que aquela demanda vai vir, né? Então, a gente antecipa aqui um pagamento. E eu concordo, esse dinheiro poderia sair da reserva técnica. Pelo que eu entendi das discussões, tá, é que a lógica de reposição da reserva técnica, ela trazia mais custo do que benefício para a operadora, né? A operadora, vou ter esse dinheiro como um fôlego. Você vai ter agora, mas lá na frente você vai ter que devolver. Num cenário onde você vai ter um aumento da inadimplência, a inadimplência não vai sobreviver só ao período da pandemia, ela vai seguir e tende a se intensificar nos próximos meses e talvez nos próximos anos, e uma diminuição do número de vidas. Então, é aquela coisa, é melhor mexer, deixar aquele dinheiro onde está. Diferentemente, que é um pensamento que eu tenho, sabe, Renata, e para todo mundo que está me ouvindo, a gente poderia diminuir o percentual da reserva técnica, criando, a INS já tem isso, tá? Mas ela não tem o reflexo, digamos assim, financeiro, índices de qualidade, né? E na medida em que a operadora vai atingindo esses índices de qualidade, ela pode passar a contribuir de uma forma menos significativa para a reserva técnica. Por uma razão muito simples, o índice de qualidade é um substitutivo da garantia de liquidez, né? O cara que tá na minha, que não paga os seus fornecedores, que presta um serviço horrível, que está cheio de reclamação, ele vai ter que garantir 100% da operação. Quem está em voo do cruzeiro, né, tem esse espaço financeiro. E aí sim a gente teria uma dinâmica diferente. Outra possibilidade é a gente ter um fundo coletivo de reserva técnica, né? Quase que uma lógica de resseguro, né? E o governo poderia criar alternativas, enfim. Tudo isso que eu estou falando para você, não só eu, né, pelo amor de Deus, né, muita gente já pensou lá atrás. Eu acho que a ANS patinou muito com alguns receios, um desses que eu citei a você, que é a questão da regulação vacinada, mas não só esse, para colocar em prática algumas dessas ideias, né? E agora a gente está pagando o preço, porque parece que a gente está ou vai ou racha, né? Ou deixa todo mundo sem reajuste e inadimplido, ou não deixa ninguém e vê como é que as operadoras vão sobreviver daqui para frente. Esquecendo que o reflexo disso vai cair no SUS, vai cair na sociedade e vai cair no judiciário também, né? Assim, eu sempre volto a dizer, cada ação que a gente evita no judiciário também um tempo a mais que a gente dá para o julgador, para os seus assessores, para toda a estrutura judicial se debruçar sobre os casos que são mais relevantes, mais importantes, inevitavelmente chegariam ao judiciário. É cíclico, né? Esses efeitos, né? Eu tenho uma palestra, a última vez que eu tive o ano passado, ano retrasado, não lembro, na comissão, aí, num evento feito da comissão com a ESA, eu dei o exemplo do cubo mágico, né? Cada ação positiva que você faz de um lado, você afeta positivamente todos os outros. E a recíproca também é verdadeira, né? Então, esse o meu pensamento sobre a questão da reserva técnica. Entendi. Agora, desculpa concluir, né, Renata? É horrível a gente pensar tudo isso às pressas por conta da pandemia, sendo que a gente teve tanta oportunidade para refletir sobre isso lá atrás. Isso, está na hora de sentar todo mundo na mesma mesa, ter um adulto para moderar tudo isso, senão a gente vai ficar sempre com aquele cobertor lá, puxa aqui, descobre ali. Não dá. Quando a gente fala em colapso no sistema público, será que o nosso já não está colapsando? O nosso, que eu digo, a saúde suplementar, que a gente, graças a Deus, é beneficiário, que a gente ainda consegue pagar. E muita gente reclama, né? Silvia, última pergunta do Tetes, de novo. Gostei da participação. Você já falou também, qual a opinião sobre um possível aumento exponencial da demanda sobre saúde suplementar pela crise? E não sei se para vocês já chegou alguma coisa, a gente discute isso muito no comitê, tanto no âmbito da saúde pública da suplementar. E, para surpresa geral, não vieram tantas demandas, né? Uma ou outra na saúde pública com relação a pedido de leito, e que está sendo muito bem conduzido, acho que está um pensamento coletivo muito grande, muito estruturado, uma questão técnica de protocolo, né? E
e eu acho que está sendo bem positivo. Mas eu também, para mim, no escritório não chegou, e eu vi poucas pessoas falando, até na última reunião que a gente teve da comissão, eu perguntei, mas poucas, em decorrência da Covid, houve demandas do judiciário. E para vocês aí dos planos, teve algum aumento, alguma situação atípica? Olha, assim, Renata, nada que, digamos assim, eu poderia dizer para ti que seria em âmbito coletivo, né? Algo que efetivamente tem se revelado como um novo perfil de demanda que está acometendo todos os consumidores. Eu acho até o contrário, né? O consumidor beneficiário de plano de saúde, ele atua mais com consumo de prestações eletivas, né, que não são de urgência e emergência. E a gente não pode esquecer também que esse isolamento social ele é preventivo para tantas outras doenças também, né? Ou para tantos outros fatos, né? Imagine, eu não fiz a conta aqui, mas imagine a quantidade de acidentes de veículo que não aconteceram por conta do isolamento social. Então, eu acredito que a demanda da prestação privada caiu de forma significativa, né? E aí, obviamente, se essa demanda cai, as ações judiciais envolvendo essa questão acabam também caindo, né? O retorno é que me preocupa, né? Embora a gente saiba que esse retorno também vai ser paulatino, né? Uhum. Veja, eu não sei, você e o nosso público, eu tenho uma listinha de coisa que eu tenho para fazer no hospital e de exame, enfim, né? Eu estou com 39, os cabelos brancos já estão aparecendo, então tem um monte de coisa aqui que já está na minha lista e eu vou ter que fazer. E é isso que me preocupa. Por isso que eu falei, nós precisaremos de um regime de transição bastante significativo, tá? Na saúde suplementar. Pode ser que aconteça na saúde pública também, mas a sensação que eu tenho é que na saúde pública já existe uma demanda reprimida histórica, que as pessoas não vão buscar serviço de saúde porque sabem que não vão ser atendidas ou porque vão ser mal atendidas. Então, aspas, não é que elas esperam, né? Mas elas só vão para o hospital quando precisa ser internado, em caso de urgência e emergência. Toda essa atuação preventiva, né, e ações até protetivas, aquele que depende do serviço público de saúde, ele acaba não fazendo, né? Então, pode ser que a gente não tenha esse problema em larga escala, mas aí eu acho que a gente teria que realmente conversar com os experts aí da área, né, de epidemiologia e atuarial para saber qual vai ser o comportamento preciso, né? Mas é isso, tá? Eu, por exemplo, tenho aqui em São Paulo, volta e meia tem demanda, né, que eu recebo do Brasil inteiro de gente que quer se internar nos hospitais de ponta aqui, né? E a discussão se o plano deve ou não deve cobrir. Essa minha demanda caiu a zero. Não tem mais nada aqui. A pessoa não viaja, né? A pessoa não consegue. Não, as urgências não são mais tão urgentes, né? Não. Mas é isso, né? Quem mais aí? Eu acho que as perguntas acabaram. Acho que você foi muito, muito preciso no que você tinha que dizer. Acho que os teus apontamentos foram muito, muito importantes. E quero agradecer de novo a tua presença, agradecer as pessoas que nos acompanharam, pedir desculpa pela nossa falha técnica no início, mas sendo o primeiro, eu acho que agora a gente entendeu direitinho como vai funcionar. O próximo convidado é o professor Egon Bockmann Moreira. Vixe, Maria. Não. O Egon, vai ser... Renata, desculpa me interromper, mas assim, quem me convidou para escrever esse artigo foi o Egon. Sério? Eu não sabia, só vou confirmar a data aqui. Quer ver? A próxima vai ser no dia... Cadê na minha... Dia 28. Pode anotar aí, Silvia. E vocês que estão acompanhando a gente, dia 28 de maio, quinta-feira, às 19 horas. E o tema que ele sugeriu é aquilo que você falou, é uma coisa que me interessa muito. E eu ainda acho que a gente vai ter muito assunto para falar, que é a questão da requisição administrativa. O tema do Dr. Egon vai ser a requisição administrativa e outros desafios jurídicos
no setor da saúde diante da pandemia. Gente, bom, hein? Desculpa, Renata, te interromper, mas assim, eu sou super suspeito para falar do Egon. É uma das pessoas que eu mais admiro profissionalmente. É uma das pessoas que eu mais tenho carinho pessoalmente por tudo que fez por mim. É alguém que tem uma alma boa, um pensamento no coletivo, um coração super aberto e, assim, dono de um conhecimento jurídico muito raro no Brasil, né? Então, ainda bem que eu falei antes dele, porque se falasse depois, provavelmente não teria muito a contribuir. Mas eu acho que um acerto de vocês, assim, sem precedentes. O Egon é uma figura fantástica e um jurista de primeiríssima linha. A gente está preparando isso com muito carinho, pensando, sabe, em todos os setores ali da saúde. Como você falou no início, a composição da comissão lá é plural, né? Então, a gente buscou, quando foi fazer a escolha dos membros, advogados públicos, advogados de planos de saúde, advogados de usuários, responsabilidade civil. Agora, a gente está com 20 e poucos membros e um leque bem interessante. Pessoas, assim, muito, muito qualificadas. A gente está com uma composição muito boa e plural. E é essa a ideia, é chamar pessoas que tenham muito a contribuir, muito a nos ensinar, né, para que esse período dentro de casa ele seja produtivo. Bom, Silvio, obrigada mesmo. Vocês que estão nos acompanhando, sigam as redes sociais. Ali a gente vai postar os próximos eventos. Silvio, se quiser fazer alguma consideração final? Não, só agradecer. A gente só passou o dobro do tempo que a gente tinha planejado, mas ok. Não, agradecer muito a você, a comissão, a OAB pelo convite. Para mim é um prazer. O problema é isso, eu sou apaixonado pelo tema. Então, por mim, eu falei muito e ficaria aqui falando durante horas. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui, os amigos, tem alunos aqui, o Tétios, a Fernanda, pô, que a gente tem para falar da Fernanda, né? Um dos grandes expoentes também do Brasil e lotada em Curitiba. E, assim, desejar para vocês o melhor, que se resume em seguirem nesse caminho que vocês estão trilhando, que é um caminho de muita seriedade, muita profundidade, né? E contarem sempre comigo. Eu tenho um carinho especial por todos e principalmente por esse trabalho que começou lá em 2010, assim, são 10 anos de comissão e muito já foi feito, mas a história mostra que muito ainda pode ser feito. E eu acho que vocês estão fazendo um trabalho lindo, espetacular, e naquilo que eu puder ajudar, pode ter certeza que já está aceito. Não sei qual é o próximo convite, o que é para fazer, mas contem comigo. Vamos lá, vamos ter congresso esse ano. E um agradecimento especial também ao Ricardo, que está aqui no Zoom, Ricardo lá do setor de comissões da OAB, que está ajudando a gente desde ontem. Então, Ricardo, obrigada mesmo por toda essa estrutura que vocês permitiram que a gente tivesse e pudesse transmitir. Gente, obrigada, boa noite a todos. Daí, tchau, gente. Tchau.